Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Tudo beleza! Pessoal, mais uma partida aqui do torneio FTX Cripto, reunindo os melhores jogadores de xadrez do mundo. E a gente tem aqui Fabiano Caruana, o número 2 do mundo, norte-americano, jogando contra Anish Giri, a lenda mundial aí do xadrez holandês. Os dois jogadores aqui jogaram o torneio de candidatos, né? A gente tem dois jogadores muito fortes aqui e brigando pela liderança. No primeiro dia das preliminares aqui do torneio, a Anish Giri terminou na liderança, primeira colocação de 16 jogadores, dos melhores aí do mundo. E o Caruana aqui tá indo muito bem, não foi tão bem no primeiro dia, mas nesse segundo dia tá indo bem demais. E essa partida aqui praticamente define a liderança. Vamos a ela, Fabiano Caruana abre aqui com o peão do rei E4, temos aqui 5 pelo Giri. Cavalo em F3, cavalo C6 e agora bispo B5, a abertura Ruy Lopes. Aqui o Fabiano Caruana é uma enciclopédia ambulante de aberturas, né? Ele já numa entrevista falou que conhece dezenas de milhares de variantes, todas decoradas. Não é o que a gente recomenda decorar a abertura, mas no nível de grande mestre eles têm que decorar, eles fazem os preparos lá com engine, com tudo mais. É um outro nível, né, de jogo. E o Caruana então tem... Não é, e a repórter falou, não, eu sei que você não tá, não é um modo de dizer, realmente são dezenas de milhares, né, Fabiano Caruana, que você sabe, eles sim são. Então aqui, enciclopédia ambulante Caruana, A6 foi jogado pelo Giri, bispo A4, cavalo em F6, roque, temos B5 pelo Giri atacando o bispo B3 e aqui bispo C5. C3 pelo Caruana, D6 e agora D4, aí então formando aqui o centro clássico, os peões em D4 e E4, temos aqui bispo B6 e bispo E3. Por enquanto lances de desenvolvimento, bispo E3 passa aqui na frente para poder desenvolver o cavalo. A gente tem agora, perdão aqui pelo esse barulho, acho que não apareceu aqui para vocês, mas já tirei aqui o negócio da tomada, pronto, não vai mais fazer barulho. Aqui temos roque pelo Anish Giri, H3, aqui pelo Caruana, segurando a casa de G4, um lance muito jogado na abertura Ruy Lopes para segurar a entrada de peças aqui na casa de G4 e agora a torre E8. Cavalo de bem em D2, H6, torre E1 e aqui algumas trocas, E por D4, C por D4 e o Giri agora joga o cavalo aqui na casa de B4, saindo da frente do peão da coluna C e também de olho aqui na casa de D3. O Caruana permite, segue aqui com D5, possibilitando aqui a troca dos bispos de casas escuras. Temos aqui cavalo D3 atacando a torre E2. Tá caindo aqui em B2, mas o Giri vai pro lance interessante que poderia tomar em B2. Prefere primeiro jogar aqui com cavalo em H5, levando mais peças aí para ataque. Temos bispo por B6, C por B6 e aqui torre E3. O Caruana praticamente empurra esse cavalo lá para B2, apesar de que aqui também seria possível jogar o lance cavalo de H em F4, os cavalos ficam se protegendo. Iria para uma variante mais agressiva, mais arriscada talvez. O Giri aqui faz cavalo por B2, capturando o peão. E aqui aceitou, né, esse peão aqui do Caruana. O Caruana adora entregar peão nas aberturas e tudo mais. Ele tem tudo isso muito estudado. O ponto todo é que o cavalo não tem retorno, né? Na verdade, o único retorno dele tá aqui nas casas de A4 e C4. Então, dama em C2 agora. O Caruana vai recuperar o peão, porque o cavalo vai ter que voltar em alguma dessas duas casas que estão atacadas duas vezes, né? Então aqui, cavalo C4 foi jogado, bispo por C4, BC4, dama C4, recuperando o peão. E B5, o Giri ataca aí a dama. Dama D4, cavalo em F4, um cavalo perigoso aí na casa de F4, torre de A em E1. Aqui o Caruana é o seguinte, ele quer jogar o lance E5 para ficar com o peão passado aqui na coluna D. A partida seguiu com o cavalo G6, tentando reforçar a briga aqui por E5, mas E5 vem de qualquer maneira, o Caruana está muito bem apoiado aqui na casa de E5, e agora algumas trocas. D por E5, cavalo por, torre por, torre por, torre por E5, uma trocaiada toda, e o que sobrou aqui? Um peão passado para o Caruana e uma maioria de 2 peões contra 1 na ala da dama aqui para o Giri. Além disso, uma batalha de peças menores, cavalo contra bispo. Um bispo que, diga-se de passagem, não está jogando muito, né? Não está com muitas boas casas aqui para jogar. A partida seguiu com bispo D7 agora pelo Giri. Notem que bispo B7 aqui seria uma outra possibilidade, mas aí o peão consegue avançar com velocidade, né? D6, D7 vai ser jogado. Então aqui bispo D7 foi jogado pelo Giri, com ideias aqui talvez até de bloquear o peão passado. Cavalo B3 agora pelo Caruana, dama em F6. Cavalo C5 atacando o bispo, torre D8 protegendo e dama aqui em E4. Preparando a torre na sétima. G6 foi jogado pelo Giri,
G4 pelo Caruana, exclama, pessoal. Isso aqui é quer saber jogar um final de cavalo contra bispo, né? G4 restringe completamente aqui o bispo de Casas Claras. Então aqui o Caruana realmente está jogando com muita propriedade esse final. G4 é um lance que exclama. Rei H7 foi jogado torre na sétima. Agora o ponto todo é a pressão para cima do bispo. Aqui bispo C8 e torre C7. Mantendo a pressão para cima do bispo. Ameaçando no futuro aqui. Depois da troca das damas, por exemplo, Rei G2, dama F3, depois de uma possível troca de damas. Ameaça avançar o peão e a torre está escrava aqui protegendo o bispo. O Caruana já está de olho no final aqui. Rei G8 foi jogado pelo Guiri, receando talvez os lances como cavalo E6, uma vez que o peão de F está cravado. Então Rei G8 foi jogado. E agora Rei G2 aqui pelo Caruana. Temos H5, dama em F3 propondo a troca das damas. Aqui Rei G7 pelo Guiri protegendo a dama. Cavalo E4 atacando a dama mais uma vez. Dama por F3 cheque, rei por F3, H por G4 cheque, H por G4 e a gente tem esse final. O Guiri não tem como jogar o bispo dele, olha isso, o bispo não tem casa nenhuma aqui, a não ser bispo D7, que foi o lance jogado, mas agora cavalo C5 atacando o bispo. E me fala pra onde é que vai esse bispo. Não vai pra lugar nenhum, ele não pode jogar aqui bispo E8 por conta de cavalo E6 cheque, dando um duplo aqui, capturando a torre na sequência. Notem que depois de bispo E8, o peão aqui de F fica cravado, né? Então bispo E8 tá vindo o cavalo E6 aqui ganhando peça. Então o bispo tem que ficar de olho aqui na casa de E6. Então vou jogar bispo C8. Não adianta, tá vindo D6, aquele tema lá da torre escrava defendendo o bispo. Tá vindo D6, D7, o bispo vai ficar preso. Não dá pra jogar bispo C8. O Guiri sabe de tudo isso e ele vai pra uma ideia bastante interessante, que é entregar aqui o bispo por 2 peões. Quem sabe ele consegue, com essa maioria de 2 peões contra 1, causar algum problema aqui pro Caruana. Bispo por G4, cheque, rei por G4, torre por D5. E agora F4 aqui pelo Caruana. Rei H6 foi jogado, rei F3 e agora F5. Temos rei E3 pelo Caruana, torre D6 protegendo o peão lá de A6. E agora a torre A7, pressão total no peão de A6. Torre C6 atacando o cavalo, aqui rei D4 protegendo o cavalo. Torre D6 cheque, mas depois de simplesmente rei E5 aqui pelo Caruana, o Anish Guiri abandona aqui a partida. Dá pra lutar por um empate aí, o Guiri é bom nisso, dá pra tentar capturar, trocar os peões, aí vai sobrar rei e cavalo contra rei, vai empatar. Abandonou por quê? Abandonou porque não dá mais, né, pessoal? Aqui realmente vai jogar o quê? Torre C6 aqui, por exemplo, tá vindo rei D5, né, atacando a torre aqui mais uma vez. Se jogar a torre aqui em F6, tá vindo o cavalo E6, criando um bloqueio, esses peões vão cair, a posição vai desmoronar e o Caruana vai ter um peão passado livre na coluna A, né? Então realmente não tem o que fazer. Aqui o Guiri não teve outra opção a não ser realmente abandonar depois de rei E5. E vamos aqui dar uma olhadinha no relatório, né? A gente tem realmente uma precisão altíssima do Caruana, uma belíssima vitória contra o Guiri. Esse tema aí, né, de sufocar o bispo de Casas Claras foi sensacional. A gente vê que o Caruana não ficou mal na partida inteira. O Guiri não conseguiu em nenhum momento ter a vantagem, né? E em algum momento aqui ele perdeu a mão. O Caruana foi que foi insistindo até que ele quebrou a posição aí do Guiri, né? Aonde é que o Guiri perdeu a mão? Vamos lá ver. Rei G8 foi jogado, saindo dos temas de cavalo E6, mas talvez o lance H5 aqui buscando um contra-jogo na ala do rei fosse mais interessante. Depois de, por exemplo, cavalo E6, bispo por E6, D por E6 e torre F8, as pretas se seguraram. É fácil ainda jogar essa posição, né? E7 não adianta muito, tá vindo torre 8 e tá tudo bem, as pretas seguram bem aí a posição. Então não tá muito claro aqui como é que as brancas vão conseguir quebrar a posição das negras aqui, tá? Não estaria muito claro como é que o Caruana poderia prosseguir aqui numa posição como essa aqui contra o Guiri, tá? Então rei G8 foi problema, H5 seria o lance mais indicado. E mesmo um pouquinho mais pra frente, aqui as brancas já estão melhores, mas aqui o lance bispo D7 foi um problema, né? A gente viu que esse lance foi uma perda de tempo, tá vindo o cavalo C5 e aí teve que jogar bispo G4. Então aqui ao invés de bispo D7, talvez uma ideia fosse jogar o lance B4 aqui ameaçando o bispo D7 e finalmente uma casa de fuga aqui para o bispo. Aqui depois de, por exemplo, rei F4 poderia até seguir com A5, depois de F3 A4 e as pretas tentam algum contra-jogo aqui na ala da dama. Cavalo C5, por exemplo, bispo por G4, aí sim, rei por G4 e torre por D5, cavalo por A4 e torre A5. Depois de cavalo C5 e torre por A2, aqui, nessa configuração, a gente ainda pode acreditar, né, que o Guiri poderia brigar por um empate aqui. Esses dois peões
podem facilmente combater o outro peão que sobra. Esse peão deve cair em algum momento, o peão da coluna B, mas vai sobrar esse final aqui de peão contra esses dois peões, né? Provavelmente com chances de empate aqui ainda para o Guiri, apesar de ser bem difícil jogar isso contra o Caruana. E vamos ver como é que ficou a classificação aí do torneio ao final do segundo dia, vamos ver. Teimur Radjabov, o jogador que saiu voluntariamente do torneio de candidatos, se retirou do torneio de candidatos por conta da Covid. Tá aí, é um jogador muito forte, né? Uma pena ele não ter jogado. Tá na primeira colocação aí do torneio ao final do segundo dia de preliminares. Tá invicto, não perdeu nenhuma partida, inacreditável isso. Ele tá seguido aqui de Caruana, Fabiano Caruana, aqui na segunda colocação, empatado também com 6,5 pontos. Nakamura também tá invicto aí no torneio, 6,5 pontos. E a gente tem aqui na quarta colocação, empatado com 6 pontos, Guiri com Wesley So. Na sequência, MVL, Jim Glirens, Vidler e Magnus Carlsen com 5,5 pontos. Notem que o Magnus Carlsen está abaixo da linha de corte, são 16 jogadores, apenas 8 passarão para a próxima etapa, passarão para as chaves, né, para as etapas de chaves, então ao final do terceiro dia. Então tem mais um dia, o Magnus Carlsen está aqui na nona colocação, ele precisa, né, amanhã, realmente jogar muito bem e passar dessa faixa aí para ele ir para as próximas etapas, né? O Nepomniachtchi, que eu falei que não estava jogando o torneio, está aqui jogando, então desculpem aí pela informação incorreta, ele está aqui no torneio, está na 11ª colocação, e é inacreditável, né? A gente tem Grishuk em 15º, Firuz aqui em 13º, Aronian em 12º, é um torneio muito difícil. Basta ver, né, que aqui até o Magnus Carlsen está com 5,5 pontos, apenas 1 ponto abaixo aí do primeira colocação e está em 9º lugar, né? Correndo riscos aqui. Então vamos ver como é que vai seguir aí, terceiro dia de preliminares amanhã, vai definir quem vão ser os 8 jogadores que seguirão aí para as próximas fases. Beleza, pessoal? É isso. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, deixa o seu like. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez,